gente, vamos voltar de live. Eu vou aqui chamar a nossa convidada, que ela dá o ok aqui, e aí a gente começa a conversar sobre um assunto bem interessante, né? Não só para o universo feminino, né? Mas principalmente, mas é um assunto que faz parte do nosso cotidiano, né? Então agora vamos ver se assim que ela entrar. Não, mas eu sei que ela. Já foi convidada. Isabelle, assim que dê, né? Daqui a pouco aparece. Ela disse que já está esperando aparecer no lado dela do Instagram. E assim que der, a gente já começa. E enquanto a gente espera ela, né, para se conectar com a gente, o que tiverem de vontade, está dizendo aqui que não pode participar. O Instagram às vezes tem essas coisas, né? A Isabelle entrou, vamos ver se agora ela consegue entrar. E aí eu queria dizer, se tiverem perguntas, por favor, façam aqui, ou se ficarem, né, com timidez, escrevam depois na caixinha, vocês sabem que a gente sempre responde, tá? E assim que acho que ela já entrou, eu acenei para ela, vamos ver, né, o que está acontecendo. Às vezes acontece isso, né, a gente chama, leva um tempinho até conectar, né, e ter o aceite da outra parte. Tá. Ela estava avisando aqui que entrou pelo computador, mas não entra, né? Infelizmente, pelo computador ou notebook, né? Não tem como acessar, né? Mas eu espero que ela já entre em seguida agora pelo celular dela. Então, recurso que poderia ter, né? A gente aproveita já para reivindicar, né? Que as lives só podem, né? A gente só consegue fazer pelo celular. Se quiser usar a câmera do laptop ou computador, não dá, não tem como, né? Existem outros recursos, mas eu não sei como fazer. Já tentei procurar, né? Então, por favor, se tiverem dúvidas, né, escrevam aqui. Eu acho que o assunto vai ser muito importante. Hoje mesmo nós fizemos uma postagem, né, sobre a questão da menopausa. Se tiverem assuntos correlatos e até mesmo assuntos que vocês acham que seja interessante, independente de ser menopausa ou não, escrevam, peçam, usem e abusem da caixinha, né? Muitas lives saíram em função de pedidos de vocês, né? De pedidos de assuntos específicos, e a gente foi adaptando. A outra semana, né? Daqui 15 dias vai ter outra live, e a ideia é de pelo menos a cada 15 dias ter lives com assuntos que vocês pediram, né? Não que a gente ache interessante, mas assuntos que as pessoas, que vocês que nos seguem, né, acham importantes para seguir, e aí a gente vai fazendo. Tá? Eu acho que agora ela conseguiu entrar pelo celular. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou ter que fazer pedido dela de novo. Isso. Agora eu acho que vai. Vamos ver. E olha, eu fiquei bem contente, veio bastante, eu tinha botado essa semana a cartinha e veio bastante perguntas. Oi, Isabelle, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Que Ai, bom que deu. perdão meu atraso aqui. Passei um pouquinho do ponto por problemas técnicos. Não tem problema, a gente já sabe. Eu aproveitei o momento até para dizer, né, que o pessoal que queira escrever nas conversas aqui de comentários, e se ficar com receio de escrever, mandar a caixinha para gente, né? Sim, por favor, se ficar dúvida até depois, por favor, mandem tudo, né?
Mas vocês tá me ouvindo bem? Meu áudio tá Perfeito, ok? Tá. perfeito. Primeiro, quero agradecer, uma honra estar podendo fazer essa Que live com bom. você, que é uma psicóloga que eu admiro Que demais. bom, olha, que feliz eu Acompanho o também. trabalho. Eu admiro Foi bastante muito também. bom o módulo na pós que você deu sobre parte de sono, Isso, exato. né? Que bom, fico satisfeita aqui. Ah, Gostou, né? Para mim foi uma ai, não, satisfação tô bem ter feliz. participado da programação. Então, Ai, vamos que lá. legal. Que bom, eu também Então, vamos. fiquei super feliz. E, assim, as perguntas que vieram foram, olha, basicamente das caixinhas, porque essa semana eu botei, né? Faça perguntas e veio, né? E até o que eu estava dizendo, assim, continuem botando, dando sugestões, né? A minha ideia é sempre, a cada 15 dias, né? Convidar, né, um colega psiquiatra, né? Eu sou psicóloga, mas é colega, né? E Sim, sobre claro. assuntos que são pedidos nas caixinhas. Então, a maioria desses assuntos foram de pedidos e de situações que acontecem no nosso cotidiano, né? O teu como psiquiatra, o meu como psicóloga. Mas antes, eu queria que tu te apresentasse, porque vai ter gente que te conhece, né? E tem gente que me conhece. Então, a gente vai fazer uma troca também, depois vou me Ah, apresentar, né? Para a gente dar um segmento. claro, não. E assim, você é super mais ativa nas redes sociais do que eu, então eu acho que eu preciso me apresentar mesmo. Então, eu sou Isabelle, né? Sou psiquiatra, sou formada aqui no Paraná. Eu fiz minha residência no Hospital Heidelberg, em Curitiba. É, assim, a residência toda ela é bem voltada na parte de emergência psiquiátrica, mas a gente também tem bastante experiência ambulatorial. Depois disso, continuei estudando, atuando. Antes de fazer minha residência, também já fiz uma especialização em saúde mental muito maravilhosa lá no Sírio. Eu tive contato assim com profissionais excelentes, psiquiatras, psicólogos, que foi assim quando eu decidi que eu falei, não, vou para essa área, né? Então, atualmente eu moro em Ponta Grossa. Eu me mudei vai fazer um ano agora, que é a cidade da minha família, então a gente precisa ficar perto também, né, das pessoas que a gente gosta. Muito válido, né? Então, atualmente eu moro, não é uma cidade tão conhecida assim, mas enfim, no interior do Paraná. Ah, mas é bem, bem conhecido, assim. Você já tinha ouvido falar de Ponta Grossa? Sim, sim. Acaba. É todo sul também, né? Eu sou de Porto Alegre. Então, para Sim, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aqui a gente já meio que conhece todas as. Praticamente sim, quase, sim. não todas, né, mãe? Muita parte da região, né? Eu passei um período no Rio Grande do Sul também, fazendo um estágio voluntário no Hospital São Pedro, Tá? que é em Porto Hospital Alegre. psiquiátrico, né? Então, assim, é Aham, uma escola maravilhosa, sim, sim. né? Eu fiz o estágio na graduação lá também. Que legal, porque lá tem a parte de psicologia também, que é bem Bem forte. forte, bem boa, né? Nossa, muito legal. Que Que show! bom, que bom mesmo. Então, eu vou me apresentar para os seus seguidores, né? Então, eu sou psicóloga, mas antes disso eu fui por muitos anos enfermeira, né? Enfermeira especial, depois consultora da Unesco também, né? Como enfermeira, e dali que o bichinho me pegou, né? Assim, sempre na assistência a gente lida com a psicologia, quer queira ou não, né? Então, trocando ideias com psicólogos, os assuntos, né? Ninguém vai para um hospital por uma questão, né, Sim, boa, sim. né? Eu peguei duas áreas de opostos, né? Eu iniciei minha formação, né, meu trabalho como enfermeira na maternidade e terminei Nossa, na emergência e CTI. Então, assim, foi um caminho longo, né? E todos eles têm, digamos, demandas, né? A gente, maternidade, a gente vê só o lado bom, mas também tem muita coisa triste ali. E aí, dali que a psicologia foi indo, até um dia que eu cheguei, e aí eu fui para psicologia, me formei, né? Cá estou e trabalho basicamente, né, com transtorno bipolar. Grande parte dos pacientes é com transtorno bipolar, né? Eu fiz a formação, fizemos, né, a especialização em transtorno de humor. Eu fui consultora da Unesco também, mas para análise de óbito infantil, materno-infantil, né? bem E específico. agora é bem específico. E agora eu estou esperando só o dia, né? É aquela coisa assim com muita alegria, né? Só estou esperando a data para eu defender minha tese de doutorado em neurociências, né? Pois é, eu acompanho nas redes sociais. Eu tô. Que legal, que É, show. aí é um, assim, nossa, um alívio, né? Então eu só estava esperando a questão de burocracias, né? Então agora já sai em seguida já.
né, trabalho com isso. É um longo caminho, né? Que você sabe que a minha primeira formação também foi na área da saúde, não foi medicina. A minha Uhum. primeira formação também foi outra, foi fisioterapia. Olha só, viu só? Aham. Me formei em 2010. Então, esse ano, teoricamente, fiz 15 anos de formada em fisioterapia, né? Sim, já dá Atuei bastante. um tempo, aham. Então foi bem aí, né, que acho que quando a gente tem a primeira experiência ali na área da saúde e tal, que a coisa vai acontecendo. Daí que a medicina me pegou, eu já pensava em psicologia ou medicina, eu já tinha essa coisa, mas acabei indo para medicina e no final fui para psiquiatria. Olha só, não, elas estão interligadas, e quer queira, né? Eu sempre brinco, né? Porque assim, até atendendo os pacientes, tudo, eu sempre vou na curiosidade, né? E eles assim, mas Sim, como que eu preciso saber? Eu disse, não, isso aí é a minha parte enfermeira que está querendo saber, né? Quer dizer, eu saí da enfermagem, mas a enfermagem não sai de mim, né? As questões que envolvem a psicoeducação, né? A parte fisiológica, até como, né, pesquisadora na neurociências na área da ansiedade, então, assim, tem correlação sim. E eu acho que a parte do cuidado, né? direto. Aí, acho que faz todo sentido, né? Buscar uma base forte para isso, que é o que também trabalha Exato. diretamente com isso, né? Deixa eu só apertar aqui. O que que é esse compartilhar vídeo? Eu não sei. Ah, não. Acho que é isso. Tá É, tudo não, então, certo aqui, né? tá tudo certo. Se Ah, então alguém tá. não esteja, né, não esteja vendo, por favor, avise, né? Porque a gente Tá. dá um Eu jeitinho. não consigo ver nenhum comentário aqui, mas Uhum, não, eu ficar. consigo ver. Né? E Ah, à então. medida que vai aparecendo, eu já botei numa posição para conseguir. A não ser se Perfeito. passou muito rápido, eu não consigo, mas assim, se por acaso alguém fizer um comentário e a gente não entrar no assunto, eu vou ver e depois eu vou responder e te passo também. Né? Tanto Perfeito. das áreas, Perfeito. né, psiquiátricas e psicológicas, mas a gente vai estar sempre. Tá. E eu achei muito legal o tema que você sugeriu, né? Sobre falar dessa parte de transtorno bipolar na menopausa, porque é pouco falado. A gente não, né? Acaba assim, a repercussão nessa parte do transtorno bipolar na vida da mulher é muito voltado ali para a parte da gestação, do Hum, pós-parto, transtorno disfórico pré-menstrual, é muito voltado para essa parte da vida reprodutiva, né? E a gente, exato. por vezes, esquece de falar um pouquinho como pode alterar também mais para frente, né? Porque é uma Exato, doença bem complexa, né? né? E é para, digamos, é para toda a vida, né? Então, para Exato. todas as fases da vida, né? Quando se identifica cedo, tem as outras fases, né? A gestação, né? E tudo mais, como você falou, mas se esquece da parte final, e eu acho que é muito importante, porque tem uma relação direta, né, com a questão da. Até é uma das perguntas que eu ia falar, né? Por que a menopausa é considerada no momento de vulnerabilidade para, né, pro humor, principalmente com relação às mulheres, né? E o transtorno bipolar, que é o que aqui viemos Sim, conversar, aqui né? viemos. Eu acho que só para a gente entrar nessa parte de menopausa e perimenopausa, mas assim, falar um pouco sobre o que é isso, né? Parte de Uhum. terminologia mesmo, porque eu Isso. percebo que muitas mulheres não sabem, falam assim para mim, eu tô na menopausa, mas minha menstruação tá desregulada. Então, não Uhum. é bem a menopausa em si. Ainda não Então, é. quando a gente fala disso, a gente fala da perimenopausa, que é aquele período que tem alguns estudos que consideram 5 anos, mais ou menos, antes da menopausa, que nesse período já começa a loucura hormonal. Né? Já começa uma alteração, uma irregularidade do fluxo menstrual. Então, é uma coisa lenta e gradual, diferente, por exemplo, do pós-parto. Né? Uhum. Então, aquela bagunça hormonal vai acontecendo de uma maneira progressiva, mas sempre tendendo a diminuir, né? E aí, o que que é a menopausa mesmo? É 1 ano depois da nossa última menstruação. Então, por exemplo, se você quer dizer que está em menopausa, tem que ter 1 ano de amenorreia. O que que é Uhum. amenorreia? Sem menstruar, né? Para daí a gente falar, não, agora estamos em menopausa. Antes disso, a gente chama desse período de perimenopausa, que é a bagunça, né? Então, acho que às vezes confunde um pouquinho, né? Então, fica essa bagunça hormonal, principalmente quando a gente está falando de alguns hormônios, bem basicamente estrogênio e progesterona, Uhum. E é né? Eu acho digamos, que. uma coisa que a gente tem, né, sempre ao longo, né, e daqui a pouco começa a ter alterações, né. E aí, isso Uhum, até vou aproveitar, e aí tu já responde as duas ao mesmo tempo, que reposição hormonal ajuda a melhorar o humor,
né, no transtorno bipolar. Porque tem uma questão, reposição hormonal nas mulheres, ponto, é uma coisa. Agora, reposição hormonal com mulheres com transtorno bipolar, né, que já Tá. é, a própria menopausa já é uma situação delicada nas mulheres em geral, Uhum. oscilação de humor, né, alterações fisiológicas, cognição, tem um pacote completo. Só que o transtorno bipolar também tem coisas aí envolvidas que possam, Tem. né, ter alterações. Tem. O que eu acho importante, por exemplo, a gente estava falando da parte da vulnerabilidade no transtorno bipolar na mulher. É, o cérebro da mulher, principalmente do transtorno bipolar, já tem uma sensibilidade diferente a essas alterações hormonais, né? Então, muitas vezes ela já vem sofrendo a vida inteira, né? E aí a menopausa, né? A perimenopausa é um período que já vai acontecer, né? Essa questão de sensibilidade. Então, já vai estar mais vulnerável. É muito difícil, mas não impossível, abrir um quadro de transtorno bipolar nessa fase. Não é Uhum. impossível. Mas geralmente a gente sabe que abre mais cedo, né? Ali na mulher, ali no adulto jovem, ou alguns casos pós-parto. Então, a mulher já chega nesse período sabendo mais ou menos que tem algo. A gente Uhum. espera que já diagnosticada. É o que se Então, espera, né? a gente espera, né, que às vezes é toda uma vida, enfim, tratada de forma errada. Então, a gente espera que já chegue nessa fase já com um pouco mais de conhecimento que há algo e questão de tratamento também. Então, existe toda uma preparação para chegar lá, né? Então, se a mulher vai piorar muito ou não, depende também da questão hormonal, mas não é só isso, né? É da questão assim do preparo que você tem para chegar nessa fase, né? Uhum. Como é que tá a questão de saúde, sono, exercício, né? Então essa parte assim, a mulher fica mais vulnerável hormonalmente, fica. Mas as quedas, elas não são tão brutais como os outros períodos, como o pós-parto, Sim. né? Mas então assim, quando chegar nessa fase, a questão de reposição ou não hormonal depende. Tem mulher que melhora com reposição hormonal, tem mulher que piora. Às vezes, dependendo da dose, pode dar muita ansiedade, Uhum. né? Então é muito relativo. Eu acho assim, se existe que eu percebo assim de vulnerabilidade nessa fase é que tem muitos sintomas da própria menopausa que eles se sobrepõem aos sintomas de humor e daí a gente não sabe o que que é do humor, o que que Uhum. é da menopausa, fica uma loucura. E daí a gente tem que ver o que que a gente está tratando. Se tiver alguma questão de humor importante, a gente tem que rever a medicação, ajustar. Acho que isso é bem importante. Se for alguma coisa que o hormônio, que a parte hormonal puder ajudar, né? Uhum. Beleza. Se não tiver contraindicações da parte hormonal também, né? É um Porque tem território muita. muito delicado, né? Que tem que se ver É, muito contexto, né? Com relação a isso. porque o hormônio, ele, querendo ou não, tem as interações com medicação, tem as contraindicações, então, não tem algumas mulheres que não podem fazer reposição hormonal, mesmo se, nossa, seria incrível, seria maravilhoso, mas histórico de trombose, histórico de câncer de mama que ela já teve, ou algum familiar próximo. Então, tem todos uns cuidados que, às vezes, risco-benefício não compensa. Mas assim, e também acho que é importante lembrar, agora a gente está falando de reposição hormonal, que quando a gente pensa em saúde mental, essa reposição, para ter esse benefício, deve ser feita até o segundo ano depois da menopausa, que é aquele período que a gente conversou. Se for muito depois, minha última menstruação foi há 10 anos. Sim, o organismo já se adaptou, né? Exato. Então tem toda essa janela também de tempo adequado, né? Mas realmente a mulher fica muito vulnerável, porque esses hormônios, principalmente o estrogênio, progesterona, eles têm uma função de proteção do nosso cérebro, Uhum. né? Assim, de atividades anti-inflamatórias, regenerativas, assim, no sentido de proteção mesmo, né? Então, quando altera esse fluxo, principalmente quando ele desce, a mulher sente, fica Até uma das, vulnerável, sim. e uma das queixas muito frequentes que acontece, né, com relação à própria memória, né? Cognição. Uhum. Sim, sim, exato. Exatamente. É uma queixa bem comum desse período, mas também tem alguns fatores que a gente pode pensar que
também podem piorar essa parte da cognição, que é o sono. Que você é Uhum. mais especialista em O poder sono falar. é uma coisa que eu adoro, né? E realmente, né, e até isso que eu até ia te perguntar, né, da alteração do sono que acontece já na própria alteração hormonal. A gente sabe, né, todos os Sim, ciclos que acontecem e como existe esse efeito dominó, né, que tem algumas falhas, muitas vezes, vamos dizer assim, dos fogachos, né, se dá no meio da noite. Né? E o que acontece? Acorda, quebra o sono, daqui a um pouco está com frio, acorda de novo, daqui a pouco dá calor, acorda de novo. Então, assim, os ciclos do sono, eles não se completam, né? E afetam o humor, né? Tanto é que a gente diz, né? Uma das coisas que a gente observa, que às vezes pode ser uma causa de depressão e às vezes não é a depressão em si, mas o sono que foi e afetou por consequência. Né? Aí imagina com todas essas alterações que tem com as medicações, né? Que até eu queria ver se pudesse dar um comentário, porque existem algumas medicações próprias, né, para o transtorno bipolar que tem efeito, né, absorção hepática, tem alterações, digamos, na sensibilidade das medicações. Então, até tem, esse cuidado, né, para poder fazer um ajuste de dose com tem. relação a isso. Né? Tanto em relação a isso, né? Porque a parte clínica da mulher também muda nesse período. Então, Uhum. assim, avaliar a massa óssea, né? Toda alteração, né? Não é só a questão de hormônio e tudo. Então, outras coisas também podem ser alteradas. Então, às vezes, precisa tomar mais remédio, porque aumentou o colesterol, desregulou isso, desregulou aquilo. Então, tem que avaliar a função hepática sempre como um todo, também pensando se tiver necessidade de uso de hormônio, né? Tem que avaliar toda essa parte. E alguns medicamentos interagem sim, inclusive tanto nas fases, né, de alteração hormonal, como se você quiser usar o hormônio, por exemplo. Porque tem algumas medicações que a gente usa no transtorno bipolar. Acho que o exemplo assim maior que eu lembro agora é a lamotrigina, que quando a Uhum. gente está usando ela numa fase que a mulher está usando anticoncepcional, o que acontece? Ela cai pela metade. Então, muitas vezes a gente tem que dobrar a dose por conta disso. Então, a reposição hormonal também é estrogênio. Também é, então, também você tem que ajustar a dose. Uhum. Né? Então, tem todas essas questões que às vezes a gente esquece ou que a gente deixa passar. Né? Então, de medicação que precisa sim ser alterada. Eu acho que uma alteração de humor que acaba acontecendo bastante é mais a parte mais depressiva, né? Uhum. Que a gente conversou que se sobrepõe e tal. Então, mais do que mania ou hipomania, mas pode acontecer, né? Então, por isso, às vezes, precisa ajustar a dose, pegando mais esse polo, né? O tratamento é sempre individualizado. É, uma Então, coisa que as pacientes né, nos atendimentos relatam é o medo da reposição hormonal daqueles implantes. Né? Por quê? Porque ah, ele tem uma dose, né, padrão. Só que existem mulheres que têm sensibilidade, tá? E como saber? Né? Tanto é que alguns médicos têm, digamos, o trabalho em conjunto, né, com o gineco para ver o quanto dessas doses, né, o quanto desses exames prévios podem ter para ver o quanto, né, se faz essa sim. reposição, como tu disse, é uma coisinha, né, eu sempre digo, é um Lego se encaixando no outro, né? Porque altera, o sono altera, vai alterar cortisol, que também é hormônio, que também vai alterando, né, a melatonina, que vai alterar né, o resto do sono. É Exato, uma cadeia, exato. né? É uma cascata, né, como a gente diz. E às vezes essa questão do hormônio já aconteceu muito de entrar na perimenopausa e começarem a fazer, né, a reposição. Uhum, Né? Só que, como tu uhum. disse, não terminou ainda. Então, existe uma quantidade de hormônios circulantes e aí também está fazendo uso da medicação. Então, assim, como o corpo se adapta a uma dose de, né, de complementar de uma coisa que, em princípio, não deveria ter nada, mas ela ainda tem doses, né, ali, que tu não sabe direito. Então, dá muita, digamos, oscilações e o medo dessa devo usar, né, ou não o hormônio, devo usar, mas aí é o período também que acontece muito É, precoce, né? eu acho que eu pensaria muito nessa parte hormonal se quando a gente fala de muito sintoma vasomotor, que é Uhum, esse que quando desregula a temperatura, que tem o calorão,
que depois não sei o quê, daí tem aquele rubor, daí depois sentir frio. Isso atrapalha muito a mulher, porque acontece a qualquer momento, inclusive de noite, né? Então já é uma série de fatores. Então, tem mulheres que sentem mais isso, e tem mulheres que sentem menos ou se incomodam menos. Eu acho que esse ponto desses sintomas vasomotores que a gente chama é bem importante para a gente, que eu acho que a parte hormonal ajuda muito nesse ponto, né? Uhum. Porque é muito sofrido essa parte, né? Então, assim, eu pensaria assim, tem benefício da cognição, tem benefício de um monte de coisa, questão de hormônio, mas eu acho que eu pensaria, né, a priori, assim, nessa questão de tratamento com hormônio, se tivesse muito desses sintomas físicos mesmo, de vasomotor dessa fase, né? Eu acho que seria, assim, uma indicação que eu pensaria em primeira mão, né? E aí as questões de sono também tem, principalmente isso atrapalha. Síndrome das pernas inquietas aumenta. Eu acho que uma coisa que a gente precisa comentar é assim, o risco cardiovascular, ele vai aumentando, porque o estrogênio também tem uma certa proteção. Tanto é Uhum. que a gente não vê mulher jovem ter infarto, né? É uma coisa que a gente vê mais em homem jovem, né? Depois que acontece essa transição, a mulher passa a ter o mesmo risco cardiovascular que o homem. Exato. Né? Então, acho que é importante a gente cuidar. Então, às vezes, perde massa muscular muito rápido, ganha a gordura, aumenta o peso, região abdominal. O que vai acontecer também, às vezes, à noite, por causa disso? Ter problema no sono, de apneia, hipopneia, Uhum. né? Então, assim, todas essas coisas também que a gente tem que pensar, né? Então, eu falo que a menopausa perimenopausa é uma questão complexa, não por causa só da parte de transtorno bipolar ou das partes psiquiátricas, é toda uma questão clínica que eu acho que a mulher Uhum. precisa entender muito o que está acontecendo, ter apoio, ter, né, um bom profissional que acompanhe, que oriente, né, para que consiga fazer o acompanhamento, Eu acho né? que até o próprio fato de uma questão de. Aí eu vou puxar para o meu lado, né, o lado psi, de que e um significado, né, que está encerrando o ciclo, está encerrando, né, a mulher deixa de ser produtiva, né, não sou mais produtiva, então sou velha. Né? Então, assim, entra muitos conflitos com relação a isso, muito tabu que tem com relação a isso também, né, que causa Sim. sofrimento e aí muitas vezes também vai entrando em processos mais ansiosos, mais deprimidos, né, em função, né, dessas questões, né? Eu acho que lidar com essa parte do envelhecimento, eu acho que lidar com o envelhecimento dos pais, porque às vezes a Uhum. mulher passa a ter um papel de cuidadora, Sim. muitas vezes, né? Então, ou algum processo de luto de pessoas próximas que pode acontecer, né? Hoje em dia as mulheres estão tendo filhos mais velhas, então muitas vezes elas entram nessa fase com os filhos ainda precisando de cuidado. Então, Uhum. assim, fazer a função da maternagem também com tudo isso, né? Eu acho que o contexto da relação conjugal também, porque muitas vezes, por causa dessa queda hormonal, perde um pouco da libido, tem ressecamento vaginal, ressecamento de mucosas. Então, às vezes também tem um afastamento. Então, tem outras questões. Nunca é só, né? Ele tem digamos, Então, muitas coisas envolvidas. eu acho que é por isso que essa parte, assim, né, que de apoio, por exemplo, psicoterapêutico, é tão importante nessa fase, né? É Envolve, né? essencial. Geralmente envolve, até como tu falou, né? É um momento que ela, né, a mulher se encontra em crise e muitas vezes tem uma correlação de uma crise conjugal, né? Em Sim, função desses fatores que aconteceram sim. decorrentes, que, no caso, né, o parceiro não consegue entender, né? Tanto é que Uhum, no início eu falei, olha, é muito importante para a mulher, mas os parceiros também, né, é importante assistir para entender esse fluxo, para entender o andamento e algumas consequências que eles sim. acham que não tem por que acontecer, né? Porque até então eles não passam, né, por todo esse processo. Eles têm a questão de andropausa, mas são processos diferentes, né? Mas Sim, a sim. questão de conflitos, né, emocionais, e até eu vou puxar um pouquinho para o transtorno bipolar, como falou de passar a cuidadores,
algumas vezes, para não dizer muitas vezes, também tem o processo de que vai passar a ser um cuidador, mas tem uma história também bem complexa, né? A herdabilidade, então, assim, muitas vezes, não é regra, tem um conflito familiar, né? De ter cuidadores, né? Em função de familiares que de repente não tiveram identificado, diagnosticado, Uhum, né? São conflitos, depressão, né? Muitas vezes a própria depressão, porque a pessoa fica muitas vezes num estado que não participa, né? Então assim, tu tem que cuidar, né? A pessoa que não uhum, quer muitas vezes tomar banho, não quer se alimentar direito, não quer, né, interagir, né, nesse aspecto. Nem sempre é uhum. assim, né? A gente tem que dizer que depressão não é só dessa maneira que acontece. Mas Sim, entra sim. essas questões de conflito, né? Então, assim, eu vou ser uma pessoa ativa para uma pessoa que agora, né, eu vou ser Uhum, cuidadora, ou eu vou ser cuidada porque eu estou entrando no processo de envelhecimento, logo, logo eu vou entrar num outro processo mais senil. Não é assim. Não é o que acontece muitas vezes. A gente tem que dizer que sempre tem os extremos. Aí as pessoas pensam só nos extremos e esquecem no meio que acontece muita coisa. Né? Então, é. nada é só, é uma quantidade de coisas envolvendo. E eu não sei se você vê muito na tua prática, assim, por exemplo, alguma mudança em relação a essa fase com as novas pressões femininas. Porque eu acho que em toda a fase da mulher, enfim, todo mundo, né? Assim, Uhum. hoje em dia a gente tá vendo mais coisa. Em rede social, a gente tá se comparando, a gente tá, né? Então, hoje em dia tem os tratamentos assim, que as mulheres chegam mais velhas e, gente, tá, tipo assim, não envelheceu Uhum. nada, né? Então, que fica, às vezes, atrizes que aparecem, que muitas vezes não é a realidade, né? Não é assim, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente percebe claramente, que eu acho que na adolescência tem mudado muito, das mulheres ficarem, as crianças, os adolescentes ficarem mais inseguros, mais pressionados e tal. Mas você percebe na tua prática, assim, se isso também está repercutindo nas mulheres mais maduras nessa fase de perimenopausa também? Existe bastante, porque como ela também tem essas alterações fisiológicas, tem a questão da produtividade, né? Ela Uhum, tem uma comparação. E hoje as mídias elas são excelentes para algumas coisas, mas outras elas são muito danosas, né? Principalmente sim. na questão de comparações, né? Porque a gente vê, né? Você pega o Instagram, uma coisa. Tem a parte boa, nós estamos aqui em função disso, mas existem Sim. fatias de situações que nem essas fatias são tão reais. Né? Haja visto que tem uma quantidade de filtros, né? Uhum. E a pessoa começa a se comparar, né? A pessoa está lá Sim. vendo um dinamismo de vida, né? A pessoa com as melhores. E não é só em função das mulheres, né? Como tu diz, já das meninas, homens também, mas assim, as meninas adolescentes, porque elas começam a se comparar às outras e elas não conseguem ser. Tanto é que o nível de depressão em adolescentes está elevado em função Sim. dessa comparação, vamos dizer assim, de perder um pouco da infância, né, em função de querer ser alguma coisa. Né? O número de cirurgias cada vez está reduzindo a idade. Né? E Tá. no caso dessas mulheres também, elas têm toda essa questão. E existe uma questão dessas oscilações, né, de humor. Então, a questão da autoestima ela está muito interligada. Né? E se Sim. existe uma questão que está oscilando, por natureza, vamos dizer assim, no transtorno bipolar, a autoestima está afetada, quando existe nesse período, intensifica. É isso que eu tenho observado bastante com relação a essas mulheres É, nesse período. a gente querendo falar de transtorno bipolar, a gente já divaga para outros assuntos, né? Mas é que a mulher está interligada, eu acho, como tu mesmo É, disse, é um assunto que não é só para quem tem transtorno bipolar, é importante para sim. todas as mulheres, porque é um assunto que não é muito falado, muito menos disso. Tem uma questão que eu acho interessante, assim, é que quando a gente pensa, né, nessa questão assim, tá, fica toda essa confusão hormonal e tudo, né, e hormônio que baixa e tal, mas chega um momento que a menopausa é a última transição da vida da mulher, né? Então Uhum. tem essa confusão, mas pelo menos uns 2 anos depois da menopausa, isso para. Sim.
há uma certa estabilidade. Uhum. Então, não tem mais essas flutuações hormonais. Então, quando a gente talvez pense no transtorno bipolar, né, tende a ser um período de maior estabilidade. Sim, em Mas, alguns aspectos, sim, né? em Nessa alguns parte, aspectos, digamos, sim. com a correlação hormonal, ela já está, Sim, assim, é uma exato. coisa a menos, né, para É ser. uma coisa a menos, né? Acabou o último desafio da mulher ali nessa parte, né, de hormônio e tal. Só que aí tem as outras situações que é que a gente está falando, né, da complexidade das coisas e tudo. Então, eu acho que esse período, assim, pós-menopausa, né, então é um período, assim, acho que de manejo medicamentoso, assim, é mais estável. O que eu Uhum. percebo na minha prática. Eu não sei se você vê isso nas pacientes. Acho que não Sim, flutuam mais tanto. pós-menopausa, Mas sim, né? mas eu acho que tem uma questão, assim, bem importante nesse ponto de tendências mais depressivas. Que daí Exato. é todo esse Uhum. contexto que a gente estava falando, né? Porque não é só a baixa hormonal, como a gente falou, né? E É, uma das perguntas que veio nas caixinhas é como diminuir os sintomas da menopausa? Esse é complexo, né? essa é complexa. É. Como tá? Eu acho que é assim. Então, vamos pensar assim, toda a parte clínica que a gente conversou. Então, Uhum. primeiro, sabemos que vamos chegar lá. Toda mulher vai chegar lá. Não tem Não tem jeito. como, não tem Se escapatória. tudo, se tudo der certo, a gente envelhece, Uhum. né? Então, assim, como diminuir os sintomas? Eu acho que se preparando para isso, no sentido de saúde mesmo, né? Então, de alimentação, de atividade física, né? De entrar nessa fase, assim, se sentindo um pouco melhor consigo mesmo, né? Procurar ter boas relações, resolver algumas coisas, né? Então, todo esse outro contexto, assim, eu acho que se a gente pensar nessa questão de saúde geral, para a gente entrar nessa fase com os devidos cuidados, já é um bom começo para Não, não diminuir tem os como. efeitos da menopausa, né? Se a gente pensar, por exemplo, nessas, enfim, que isso a gente não sabe se a mulher vai ter ou não vai ter, isso é muito sensível. Essas oscilações dos sintomas vasomotores que a gente estava falando, né? E isso prejudica muito a qualidade de vida. Então, se tiver tendo isso, vai buscar um tratamento, né? Seja reposição hormonal, se for viável, seja de outras formas. Se a gente achar que tem. Isso é uma coisa bem importante também, que eu acho que se a gente acha que a gente está num período que está deprimindo na perimenopausa, busque avaliação para ver se realmente é uma depressão, porque se a gente pensar em depressão mesmo, ou piora de sintoma depressivo, a gente não trata com hormônio, a gente trata Uhum. com medicamento. Né? Então é importante não falar, eu acho que eu preciso hormonal. Não, se percebe que está adoecendo, se teve alguma alteração nesse sentido, busque acompanhamento, Até acho que uma das né? coisas que acontece com a idade na mulher também é a questão do hipotiroidismo, né? Sim, E aí os sim. sinais de cansaço, depressão, elas muitas vezes podem ser decorrente até, né, de uma alteração da função da tireoide. Sim, do eixo, porque pode alterar todo o eixo endócrino, assim, né? Pensando nesse contexto. Então, ter exames em dia. Às vezes a gente tá, né, com essa coisa assim, vai lá, a gente tem uma. Pensar, por exemplo, é igual a gente quando a gente avalia, por exemplo, uma depressão numa pessoa mais velha. A gente primeiro, claro que a gente tem que entender todo o contexto, e mesmo se a gente entende que é uma depressão, né, a gente ainda precisa excluir possibilidades clínicas que possam estar causando ou piorando esses sintomas, né? Então sempre a gente tem que fazer uma avaliação clínica para nem que não seja para diagnosticar alguma coisa, mas para ter certeza que não é, né? Seja Porque por exclusão, né? Muitas às vezes. vezes às vezes é uma hipovitaminose, né? Às vezes começa com algumas questões gástricas, má absorção. Quando você vê lá, está com a vitamina B, complexo B, B12 no pé. Aí Uhum. começa a ter alteração cognitiva e tudo. Então, antes de a gente pensar assim, a gente tem que excluir coisas clínicas e deixar a parte clínica certinha, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente entrar nessa fase. É. E uma das coisas até, como falando de reposição e tudo mais, de prevenção, né? Depois eu vou dar a minha, digamos, o que eu mais, né, converso.
uma das perguntas que foi feita, se existe algum tipo de suplementação que possa melhorar, né, sintomas da menopausa. Como tu tinha dito, menopausa vai acontecer, né? Então, o que faz é regular para aumentar, para diminuir sintomas, né, diminuir o sofrimento decorrente desse período, né? Tem suplementações que acabam sendo usadas, ou fitoesteroides, que é isoflavona, ou coisas, né, que, enfim, que tem que ser avaliado caso por caso. Eu sempre penso assim, antes a gente precisa, não dá pra gente ficar colocando um monte de vitamina, um monte de coisa que a gente nem sabe se tá faltando. Sabe, sobrecarregando muitas vezes a mulher. Ah, então deve estar faltando isso, isso, aquilo, porque tá envelhecendo, vamos repor tudo. Sim, Avalia o que muitas tem vezes falta. não, nem precisa, né? Então, aqui não é nem de dizer quais são, mas assim, Exato, existe, né? exato. Necessita de uma suplementação com ferro, tá baixando o estoque de ferro, vamos ver isso. Como é que tá a questão de vitaminas, tá? Então, isso tudo melhora sintoma, né? Agora, de ter uma suplementação assim, nossa, Essa é olha, específica, né, para isso, né? é muito individual. Então, é difícil eu dizer para você assim, não, isso aqui, essa substância aqui vai melhorar os efeitos da menopausa. Não, Difícil, já seria de né? protocolo, né, para todos. Exato. Então, assim, é importante ter o acompanhamento de uma gineco que você goste, ou do endócrino que você goste, que você confie, que entenda todo esse processo, que entenda o teu caso, o que que você está sentindo, o que que você está sofrendo, e ver o que que consegue colocar naquele momento para te ajudar. Então, às vezes, tem, né, existem a coisa, vamos pôr magnésio aqui, depende. Tem gente que não melhora. Tem gente que melhora super. Não sei se você vê isso na tua prática. Tem gente que, nossa, vem com uma suplementação assim. Nossa, não Abre a tô melhorando caixinha e nada. mostra Não tô melhorando nada. ótimo. Então, é muito relativo, sabe? Eu acho que é sempre lembrar dessa parte de individualizar o tratamento. Claro que a gente sabe que tem coisas que melhoram, tem medicamentos que melhoram algumas coisas, né? Muitas vezes acho que a gente não falou da parte da ansiedade nesse momento da vida da mulher também, até para um desbalanço hormonal. Quando a gente, principalmente quando a gente está falando da progesterona que está caindo, ela tem uma certa ligação lá no cérebro, porque os hormônios eles não ficam só nos nossos órgãos sexuais, eles têm a função cerebral deles, nas áreas que eles atuam. E muitas vezes a progesterona ela tem uma função que ela se liga, não, ela interage com o sistema GABAérgico, que é um sistema assim de relaxamento. Então, muitas vezes tem efeito ansiolítico, tranquilizante. Então, como isso vai diminuindo, às vezes a ansiedade bate na mulher. Então, às vezes, algumas medicações que ajudem um pouquinho esse efeito GABAérgico, né? Dependendo do caso, também podem ajudar, Sim, né? não é diretamente, né, mas são coisas que podem ser feitas paralelamente que vão melhorar sintomas e, consequentemente, ao que a mulher sente, né? Porque a queixa, ela é, digamos, fisiológica, né? Sim, Mental e fisiológica. sim. Então, se puder existir situações onde possa te ajudar nesse aspecto, né? Excelente. Eu disse que eu ia comentar com relação que mais comento, né, dentro das sessões, é tentar entrar com algumas rotinas que independe, né, da menopausa. Seria para todas as pessoas, mas principalmente nesse período, em função não só da menopausa, como tratamento, né, do transtorno bipolar. Incluir, né, a relação do sono, né, assim, e o sono é uma coisa que não é só a quantidade de sono, né, mas a qualidade dele, né, Sim. entender que tu vai dormir e vai acordar disposta. Né? Aquele sono que acorda e que demora para conseguir acordar, querer sair da cama, ser um dia começou pesado, avalie, né? O sono tem alguma coisa errada aí que o sono é para descansar e acordar tão cansada quanto tem sinais, né? Que tem alguma coisa errada, né? Pensamentos, ansiedades, insônia, né? Então, assim, o que aconteceu, né, nos dias anteriores. E com relação também ao próprio exercício. O exercício ele vai ajudar na Esse regulação do sono, né? Vai ajudar na questão de reposição de cálcio, da perda de massa muscular, Isso né? é um Então, assim, ponto muito importante que eu acho que, assim,
a nossa função também, mas acho que a minha também, mas a tua, que você vê o paciente muito mais do que eu. Muitas vezes eu faço uma consulta, daí eu vou ver o paciente mês que vem, né? Uhum. Ou daqui 2 meses, dependendo da estabilidade dele e tudo mais. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer aquela psicoeducação legal, né? Do que um paciente que faz acompanhamento psicoterapêutico. É outra coisa, né? Outra complementação. Então, acho que essa parte, assim, é muito importante, né? O paciente tem que entender, Sim, né? Que, eu acho. que isso precisa ser... A parte de exercício físico nessa transição é, assim, imprescindível. Eu vejo até relatos dos próprios pacientes, né? Quando vai no médico, está fazendo exercício? Aham. Ele, aham, assim, né? Porque ali ele está dizendo que está fazendo. Mas eu não tive coragem. Assim, eu não tenho coragem de dizer que eu não estou, porque depois no outro mês eu vou lá, ele vai perguntar a mesma coisa e eu vou dizer que não. Não estou fazendo, vamos começar. Então tá, vamos começar aos poucos, que seja 10 minutos, melhor que zero. 15 minutos, melhor que 10, né? Incluir, porque é uma mudança de um comportamento que vai sendo bom, sentindo, vai se adquirir ao longo da vida, porque vai ver vantagens, né? Sim, Eu sempre me lembro do Drauzio Varela quando falava com relação à corrida. Ele tá, todo mundo pensa que eu vou acordar, estou morrendo de vontade de sair correndo, que felicidade. Não, eu vou porque eu sei que eu tenho benefícios de me dar uma disposição. Então, eu tenho uma disposição suficiente para me organizar, me arrumar para sair para correr, né? Então, assim, entrar nessa questão de eu vou lá porque vai me fazer bem, vou conseguir dormir bem, eu vou melhorar meu metabolismo, que é uma das coisas que também sim, começa a reduzir. Então, assim, é sim. uma coisa que vai indo atrás da outra, que vai agregando e vai ajudando fisiologicamente a diminuir sintomas. Sim, e eu acho que às vezes é muito isso, às vezes a pessoa espera muito virar motivação. Ai, vou, né? Então, assim, eu sei que quando a gente está falando de um episódio depressivo, né, que eu acho que é o que mais a gente vê nessa fase, é um episódio de humor, né? Às vezes, realmente, a pessoa não consegue, né? Às vezes Uhum. precisa outras prioridades ali. Mas a partir do momento que a pessoa melhora um pouco, né? Sim, acho que é importante ela entender que ela não precisa tô motivada, acordei e vou. Nossa, muitas vezes a disciplina vai vir antes da motivação. A Uhum. motivação ela vai vir depois, quando você começar a ver resultado. Exato. Seja ele estético, seja ele para dor, porque tem muita gente que fala, cara, eu odeio fazer exercício, mas se eu fizer exercício eu não sinto dor, Uhum. né? Então é uma motivação. Né? Então, às vezes acaba tendo essa questão assim, melhorei minha disposição, melhorei meu sono. Então, às vezes, a motivação ela vem depois, né? Eu acho que isso às vezes as pessoas não entendem muito, né? É bem difícil. Eu Até a costumo gente, às dizer, vezes, né, baixa preguiça, dá, né? acha preguiça. Eu sempre penso quando eu vou fazer exercício, ai, eu tô morrendo de preguiça, mas eu nunca me arrependi de ter ido fazer exercício. Eu já me arrependi de não ter ido. Uhum. Eu Ai, por tinha um que que eu não professor que fui? Ai, dizia, que a melhor parte do exercício físico é ter feito. Né? sim, Fez, né? Então, assim, realmente, é bem isso mesmo. Eu costumo falar para os pacientes das vantagens, e, inclusive tem o benefício da melhora do aspecto físico, mas não que seja sim. o trabalho para isso. Sim, Né? Tem essa sim, consequência, mas o que está trabalhando é toda uma química que está acontecendo ali para o corpo funcionar, né? Como um todo. exato. E eu percebo, assim, que as pessoas que conseguem ter isso, esse cuidado, quando a gente fala de medicação, acaba tendo uma melhor resposta medicamentosa. Muitas Uhum, vezes a gente consegue usar uma dose menor de medicamento, ou consegue reduzir ali de uma forma mais tranquila, né? Então, porque a gente sabe que a gente tem as doses de tratamento que a gente tem que respeitar, mas a gente uhum, sempre tenta usar a mínima dose tolerável para o paciente, né? Assim, desde que seja dentro do tratamento. Então, muitas vezes, a gente precisa usar doses maiores, mas com isso vem mais efeitos colaterais e uhum. tudo mais. Então, quando a gente tem essas outras coisas associadas, a dose, né, a resposta medicamentosa, ela fica melhor. Então, E acho que esse é um fator muito importante que eu acho que às vezes as pessoas não entendem. até o efeito colateral da medicação, né? Exato, Com relação a isso, porque exato. muitas vezes a queixa né, são os efeitos colaterais.
Mas essa Sim, questão de sono, alimentação e exercício, principalmente, como vai mexer no metabolismo, muitas vezes facilita até uma diminuição desses efeitos colaterais. Até que exato. tem alguns pacientes, eu já cheguei a ver, assim, pacientes que são medicamentos que a gente diz assim, é certo que vai ter efeito. Uhum, Então, não tem nada. Por quê? Porque a outra parte do tratamento, né, os outros pilares do tratamento, executa uma regra bem direitinho. Então, assim, não tem tanto essa. Não que vá, é certo que não vá ter, né? Mas muitas pessoas também se beneficiam disso, de não precisar passar pelos efeitos colaterais, né? Principalmente os efeitos exato. iniciais, né? Que sempre tem, né? E isso não é só de medicamento psiquiátrico. Não, Isso eu acho que é importante lembrar que assim, é o exato. metabolismo, porque o risco de síndrome metabólica, de resistência insulínica, de outras coisas, acontece devido a essa queda desses hormônios que a gente tem que são protetores. Então, se a mulher não cuidar, é uma mudança muito brusca. Imagina, Uhum. do nada, eu perdi toda essa proteção, eu tenho um risco cardiovascular maior, eu tenho. Então, assim, a gente passa uma vida sendo protegida, de repente começa a acabar o negócio, a gente, né, é uma Na, diferença. O ficando homem não sente vulnerável. tanto isso. Uhum. Tanto é que muitas mulheres aumentam o peso, né? Sim, Nesse período também, né? Como digamos, uma compensação, né? Porque exato. não existe toda essa proteção, digamos, metabólica, né? Exato. E não é nem o peso que a gente se preocupa tanto, porque isso muda, né? Se você faz exercício ou não, acho que o Sim. peso é muito relativo. Mas eu acho que a gordura é visceral, Exato. né? E aí com todas aquelas coisas, aqueles riscos importantes, Vale para o né? homem e para a mulher, né? Para os dois. Não é Para o só o homem, para a risco mulher. feminino. É, e teve mais alguma dúvida interessante que eu fiquei curiosa de ver o que apareceu aí nas Então, caixinhas. foram essas, né? E, assim, é uma que comentou, eu acho que tu já comentou também, né? Se depois da menopausa, o transtorno bipolar melhora, Uhum. né? Por consequência, eu acho que, né, uma coisa vai ajustando a outra, que vai estabilizando, como tu diz, né, Se nesse for período, pensar nessa coisa hormonal, sim. passado o Está- período, menos uma coisa, né? Então, assim, Menos menos uma uma coisa. coisa, a tendência é, né? E até aquela história, melhor assim, se a pessoa fizer exercício, se ela dormir, se ela fazer uso das medicações adequadas, sim, a tendência é, digamos, os episódios de oscilação ser muito menores, né? Ou de uma intensidade muito menor. É, eu acho que. Eu também acho que queria falar que às vezes a gente tá falando tão mal da menopausa, né? A gente tá falando assim, nossa, que difícil que é, e não sei o quê. Mas São assim, coisas nem todas. possíveis, né? Nem todas as mulheres sofrem tanto, né? Muitas vezes esse período é um período mais tranquilo, a mulher já entende um pouco mais de si, não é um período de grande instabilidade hormonal, assim, num sentido igual ao pós-parto, Sim, porque a né? queda é uma coisa muito brusca, né? Não se compara, né? Então, claro que depende da sensibilidade, então não é de sempre, às vezes é uma outra fase, né? Que se a mulher estiver bem assessorada, bem preparada, pode ser uma fase melhor do que estava, Uhum. Assim como tem né? pacientes livre, acabou, né? Uma coisa a menos É, para pensar. Então, assim, exato. depende muito do contexto, né? Digamos, até o É, contexto em si, né? Com relação o que significa, né? Para a pessoa. sim. Então eu acho importante a gente falar realmente dessa fase, desse tema, até para perder essa coisa, nossa, que difícil, eu não quero pensar quando eu chegar lá. Como é que não vai pensar Uhum. quando chegar lá, gente? Todo mundo vai chegar lá. Se der certo, né? Igual a gente falou, todo mundo vai, né? Se der certo, a gente chega lá. É o que a Então, gente quer, assim, né? É o que a gente busca, né? então eu acho que também falar sobre isso traz essa coisa assim do pensar sobre essa fase, porque antes essa fase não era nem pensada, tipo assim, eu não quero nem pensar nesse momento, né? Eu acho que pensar sobre isso, pensar na qualidade de vida desse momento, né? O que dá pra gente fazer para melhorar? Cuidados dentro de um transtorno psiquiátrico, se você tiver. Eu acho que os que mais chamam a atenção realmente é o transtorno bipolar e o transtorno depressivo maior, e são Uhum. coisas que podem dar uma bagunçada nesse momento, mas outros também, né? O próprio TDAH na mulher, muitas vezes chega essa fase, piora, Exato. né? Às vezes, assim, pode até confundir, por exemplo, meu Deus, eu tô achando que eu tô com demência.
Porque os sintomas de TDAH ficam tão exacerbados que às vezes a gente não olha isso, a gente pensa, ai, deve ser da velhice, tá esquecida porque é da velhice. Então, muita coisa passa nessa fase. Então, estar falando sobre isso, sobre essa fase, trazendo, discutindo com todas as mulheres, né? É, eu acho que trazendo também uma visão assim de carinho também por esse momento que vai chegar, né? Cuidados, apoio. Eu acho que é importante, né? Para perder o medo, para buscar informação, ter informação, né? Hoje o que mais tem, digamos, tem, né, o acesso à informação, né? Mas assim, Sim. buscar o acesso a informações de canais, né, adequados, Uhum. profissionais, né, adequados, informações de fontes adequadas, né? Porque infelizmente também tem aquela história, né, e aí isso eu acho que é para qualquer diagnóstico, né? Os chás Sim. mágicos, as suplementações mágicas, né? Não existe mágica, né? Existe ciência. Né? É, eu E acho isso tem que assim, entender nesse fluxo. eu sempre falo, quem, se tiver, né, se um paciente vê alguma coisa nessa live, eles vão saber que eu não tô mentindo. Eu sempre falo assim, quando você não sabe por onde começar, meu Deus, tá tudo um caos, não sei, né? Comece pelo básico. Tá dormindo bem? Tá comendo bem? Exato. E tá fazendo exercício? Vamos Não, primeiro olhar para essas né? coisinhas, depois a gente pensa nas grandes coisas, assim, né? Ah, porque eu não consigo. Tá, vamos organizar aqui, porque às vezes a gente se perde, né? É tanto estímulo, tanta coisa, tanta pressão, tanta. Que a gente às vezes fica lá olhando e não enxerga o aqui. Que as pessoas que estão perto da gente, né? Que é isso que a gente vai ter, que a gente vai ficar, né? Esses cuidados, assim, do dia a dia, os cuidados da rotina, Uhum. Que né? faz parte, né? Não só Exato, do quanto a tratamento, rotina é mas faz boa. parte da vida, né? Para qualquer pessoa, né? Por qualidade de Eu, vida. exato, eu sempre falo, sair da rotina é gostoso. Ai, vou viajar, vou sair. Mas assim, não dá muito certo você ficar sem rotina, né? Quando você volta, você já volta, meu Deus, eu quero, né? Meu Voltar. intestino já ficou funcionando errado, então você já quer. Aquilo te traz uma paz. Né? Uhum. Então, eu acho que lembrar disso também quando a gente envelhece, quando a gente entra nessa fase, o quanto a rotina ela pode ajudar a gente a segurar um pouco os sintomas, É um a investimento de amenizar os longo prazo, né? sintomas. Uhum, exato. E o quanto você ajuda, né? Tanta mulher, gente, com Coisa boa. isso, com essas, né? Que às vezes a gente pensa, ai, será que tô falando muito o básico? Mas às vezes esse básico precisa ser falado. Eu acho que são essas coisas básicas que são esquecidas, né? Porque geralmente é isso, é assim, é tá, deu. Não é, tem uma correlação, tem um estilo de vida, tem um contexto, né? Tem algumas coisas que são regras, como tu disse. Não sei por onde começar, começa pelo básico, entrando, começando. Eu não consigo fazer exercício. Vamos lá, 10 minutos caminhando. Eu não consigo sair da cama. O exercício é levantar da cama, né? Então, assim, Sim. alguma coisa vai se fazendo. Pequenos passos, sim, pequenos passos, né? Eu adorei essa conversa, né? Eu acho que foi uma troca muito boa. Depois eu estava vendo, assim, o tempo passou voando, né? Eu sempre imagino, meu Passou. cálculo é sempre assim, uns 40 minutos, deu uma hora E se você certinho. deixar, eu passo mais. Eu sou suspeita também para falar. Mas eu queria te agradecer muito, já te convidar, né, para próximas, né? Eu acho que o que não Olha, que falta é legal. assunto, né? A gente tem Sim. bastante assunto e aproveito, né, para agradecer todas as pessoas e pedir, tem sugestões de lives, por favor, avisa a gente, né? Porque assim, a gente sabe de vários assuntos, mas de repente a pessoa quer um específico, né? E ficou na nossa listinha, Sim. ficou mais para baixo. Então, sempre dar sugestões, perguntar. Eu adoro responder caixinha, né? Então, fiquem à Eu vontade. gostaria de ser mais ativa, assim, mas assim, às vezes quando eu vejo, eu falo, gente, não consegui abrir, às vezes eu até esqueço. Mas eu gosto Uhum. muito de conversar, né, sobre o assunto, até porque a gente se especializou nisso, né? Eu ainda estou me Exato. especializando, enfim, é um constante aprendizado contínuo. Então, às vezes a gente se perde falando mesmo que a gente gosta.
Ah, gosto. Né? Sempre aparece Claro coisa que pra às falar. vezes surge alguma dúvida, alguma coisa que a gente não vai saber responder, ou vai ter que pesquisar, porque a gente também não Mas a sabe gente tudo, procura, né? né? A gente vai tentar buscar e até Exato, mesmo, né? Hoje mesmo a gente estava conversando, né? Se tiver assuntos que a gente não sabe, a gente vai buscar, depois vai fazer uma postagem, vai mostrar, né? Por quê? Porque a gente está também querendo sempre buscar mais coisas para poder passar mais coisas, né? Então, é uma exato. retroalimentação, não é eu estudei até hoje, não preciso mais, a vida está feita. Não, né? Até porque tem muita coisa nova, principalmente na sua área, né? Sempre medicação entrando, né, interações que É. possam ser feitas, né, doses que podem ser ajustadas, né, a gente tem Eu não o vou nem Pramac, né. entrar não vou nem entrar no âmbito das medicações que estão sendo utilizadas agora, dos análogos de GLP-1, que Isso tá assim, é um né? assunto também que rende bastante história, né, e o É, pessoal também já gosta. Eu fiz um tempo atrás uma postagem sobre, né, mas assim, bem, né, digamos, no início, nossa, o que entrou de gente no direct perguntando e tudo mais, porque é um é, assunto, né, quem sabe seja a nossa próxima, né, sim, live. sim, e eu quero dizer que eu também sempre aprendo muito quando eu consumo conteúdos assim, seus ou de outras psicólogas que eu admiro, porque a parte de psicoterapia e tudo não é uma parte que, Uhum. apesar de a gente conhecer, dar uma pincelada, a gente precisa fazer psicoeducação nas consultas, também não é uma coisa que eu assumo e faço. Então, o que eu aprendo, né, assim, de manejo, nossa, agrega muito na minha prática, né? Então, eu acho muito legal. Então, essa troca Eu adoro essa troca, multidisciplinar, gente, de eu trocar, acho de muito ligar para importante. um, para outro, para fazer, porque o nosso paciente, muitas vezes, ele tá em comum. Então, se um puder interagir com o outro, quem vai se beneficiar mais ainda é o paciente, porque a gente vai estar falando a Exato, mesma linguagem, né? E eu vejo sempre exato. quando tem essa interação, ela é maravilhosa, né? Sim. Muito, Flávia, muito imagina. obrigada, né? Eu que Foi muito bom. agradeço o convite. Fico disponível, tá? Qualquer dúvida que tenha, que a gente não chegou a falar aqui, ou que a gente, né, divagou e ficou faltando, se te mandarem, enfim, né, que né, você tá mais. Claro, Pode mandar para mim, que se eu souber eu vamos respondo, se eu dar. não souber eu pesquiso. Dá tudo certo, gente. Ótimo, muito obrigada. E obrigada também quem assistiu e quem vai assistir, né? Tem muita gente que assiste depois também, em função do horário Tá. e tudo mais. Então tá, um Obrigada e abraço, boa noite, bom boa final de noite semana. para todos. Obrigada. Até. Tchau, É, tchau. tchau, tchau.